O que eu vou te mostrar agora é um ritual egípcio tão simples e poderoso que foi mantido em segredo por milênios. E o motivo é simples. Se todos soubessem como fazê-lo, a estrutura de poder do mundo como conhecemos desmoronaria. Esqueça tudo o que você aprendeu sobre a lei da atração, mantras ou pensamento positivo. A verdade é que te ensinaram a pedir, a orar, a implorar a um universo completamente surdo às suas palavras. É por isso que você falha. É por isso que se frustra. Mas hoje eu vou te entregar a chave. O universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você é. Ele lê uma linguagem silenciosa que você emite 24 horas por dia. E neste vídeo eu vou te ensinar como usar essa linguagem para manifestar qualquer coisa que desejar, a ponto de as pessoas ao seu redor olharem para você e não terem outra escolha senão te chamar de feiticeiro A. Fique comigo, porque o que você está prestes a aprender não é teoria, é um manual de instruções. Antes de começarmos, escreva nos comentários: o silêncio é meu decreto. Vamos selar esse pacto. A imaginação não é um estado. Ela é a própria existência humana. Essa verdade não é nova. Ela é o fundamento do Egito Antigo, uma civilização que não apenas construiu pirâmides, mas também manipulava a própria realidade. Eles sabiam que o universo responde a leis ocultas, um conhecimento personificado em Thoth, o deus da sabedoria. Ele não era um deus da força bruta, mas o arquiteto do cosmos, o mestre de um poder muito mais sutil e eficaz. O domínio de Thoth era a magia da criação através da vibração. A lenda diz que ele nos deu os hieróglifos, não como simples letras, mas como chaves vibracionais, códigos capazes de programar a matriz da realidade. Os egípcios compreendiam que formas e símbolos moldam energia e, consequentemente, a própria matéria. Eles não pediam, eles decretavam usando uma ciência perdida. Esse conhecimento era guardado nas escolas de mistério, acessível apenas a uma elite de iniciados. Esses discípulos aprendiam não a orar, mas a se tornar, e o primeiro passo era um voto de silêncio absoluto. Eles sabiam que o poder não se exibe, ele se acumula na quietude. Falar sobre um desejo antes da hora era o mesmo que matá-lo, dissipando a energia necessária para sua criação. Para eles, o silêncio era uma tecnologia, uma incubadora sagrada, onde a semente do desejo podia germinar, protegida da dúvida e da inveja do mundo. Essa quietude concentrava energia, criando a pressão interna necessária para que a manifestação irrompesse no mundo físico. O que é nutrido em segredo se torna inabalável, enquanto o que é anunciado cedo demais morre. Dentro desses templos, os iniciados aprendiam a se comunicar com o universo através do próprio ser. Eles não pediam chuva, tornavam-se a energia da tempestade. Unificavam sua força vital, Ka, com sua consciência, Ba, para se tornarem um espírito eficaz, um arque vivo. Essa ciência da encarnação consciente está ressurgindo agora, mas para usá-la é preciso primeiro entender a falha que sabota 99% das pessoas. O espelho que não mente. A armadilha que sabota quase todos está bem diante dos nossos olhos. Na obsessão moderna pela palavra falada, vivemos em uma sociedade construída sobre discursos, promessas, juramentos, contratos e conversas sem fim. Vivemos imersos em um oceano de som, acreditando que o que dizemos define quem somos e o que podemos alcançar. Mas se por um instante você conseguisse silenciar todo o ruído externo e interno, o que realmente restaria? Apenas uma coisa: o seu estado, a vibração silenciosa, a frequência pura que seu corpo e seu campo energético emitem o tempo todo. E é essa, e apenas essa, a linguagem que a realidade compreende e responde. Para entender isso claramente, imagine a realidade como um enorme espelho perfeitamente polido.
Você pode ficar diante dele o dia inteiro repetindo as mais belas afirmações. Sou incrivelmente feliz. Sou perfeitamente saudável. Sou abundantemente próspero. O espelho permanecerá frio, impassível, indiferente. Ele é, por todos os meios, surdo. Ele não foi feito para ouvir suas palavras, e sim para refletir a sua imagem. Ele não responde ao que você diz. Ele obedece ao que você é. Se você força um sorriso, ele reflete um sorriso forçado. Se a sua postura é de derrota, ele reflete um derrotado. É exatamente assim que a realidade funciona, como um biofeedback cósmico. Você pode passar horas repetindo o mantra "Eu sou próspero". Mas se ao caminhar na rua, seus ombros estão curvados pelo peso invisível das contas não pagas, se o seu estômago se contrai em um nó de ansiedade toda vez que pensa na sua conta bancária, então o seu corpo físico e energético está vibrando na frequência da escassez. E o espelho da realidade, com uma honestidade implacável e imparcial, refletirá de volta mais situações, mais circunstâncias e mais experiências que ressoam com essa vibração de escassez. A sua vibração interior, o seu estado de ser, sempre falará mais alto do que as palavras que saem da sua boca. E no fim, uma anula a outra. É por isso que tantas pessoas se sentem frustradas e traídas pelas promessas da autoajuda. Elas tentam usar a tinta das palavras para pintar o quadro de uma nova vida, sem perceber que o verdadeiro pincel é o corpo, a emoção, o sentimento. A sua fisiologia é a sua oração mais honesta. Você não pode enganar o espelho. Não pode dizer que está confiante enquanto suas mãos tremem de nervosismo. Pense no universo como um animal selvagem e intuitivo. Ele pode não entender a complexidade das suas palavras, mas reconhece instantaneamente a energia por trás delas. Ele sente o seu medo, mesmo quando a sua voz tenta soar corajosa. Ele sente a sua calma, mesmo que você não diga uma palavra. Ele sente a sua autoridade interior, a sua certeza. Enquanto você continuar encenando um teatro de positividade com palavras vazias, o universo continuará a te desmascarar, devolvendo resultados que refletem exatamente o estado que você realmente carrega dentro de si. A realidade sempre expõe quem você é, e não quem você diz ser. É por esse motivo fundamental que o primeiro passo prático do ritual que estou prestes a te ensinar não envolve falar, recitar ou pedir absolutamente nada. Ele começa com um ato silencioso de poder, um movimento interno que realinha toda a sua energia antes de qualquer ação externa. O primeiro passo não é sobre o que você vai dizer ao universo, mas sobre quem você decide se tornar a partir de agora. Porque antes de ver uma nova imagem no espelho, você precisa mudar a postura de quem está olhando para ele. A partir desse momento, o ritual realmente começa, e seu primeiro passo é o mais crucial de todos: a escolha. Mas não se engane, não é uma escolha casual, como escolher um prato em um cardápio. É uma escolha sagrada, um ato de foco absoluto e implacável. É justamente aqui, neste ponto de partida, que a imensa maioria das pessoas que tentam manifestar seus desejos tropeça e cai. Elas querem tudo, e querem agora. Mas dinheiro, o amor perfeito, a viagem dos sonhos, reconhecimento profissional, um corpo ideal. O resultado? Um caos energético. Essa multiplicidade de desejos simultâneos cria uma vibração dividida, caótica e inevitavelmente contraditória. É como tentar sintonizar 10 estações de rádio ao mesmo tempo, girando o botão freneticamente. O que você ouve não é música, é ruído branco, estática irritante e sem sentido. E o universo, sendo um campo de ressonância, não responde ao ruído. Ele responde a um sinal claro, coerente e unificado.
Dispersar sua energia em muitas direções garante que nenhuma delas tenha força suficiente para causar impacto real na sua realidade. Você se torna como um general tentando lutar 10 guerras em 10 frentes diferentes. E o resultado inevitável é a derrota em todas elas. Escolher um único desejo poderoso não significa abrir mão dos outros sonhos para sempre. Pelo contrário, significa que você está sendo estratégico. Significa que está focando toda a sua força vital, toda a sua energia criadora como um feixe de laser. Pense na diferença. A luz difusa de uma lâmpada comum pode iluminar um cômodo inteiro, mas é fraca e dispersa. Já essa mesma energia, quando concentrada em um único ponto, transforma-se em um laser capaz de cortar aço. A sua força de manifestação, o seu poder criador, segue o mesmo princípio. Ao escolher um único objetivo claro, você reúne toda a energia antes fragmentada em um único ponto de foco, dando à sua intenção um poder inimaginável. Essa escolha consciente é o seu primeiro ato real de criação deliberada. É a sua declaração silenciosa, porém inequívoca, ao universo de que você não é mais uma folha ao vento, nem uma vítima passiva das circunstâncias e dos eventos aleatórios da vida. Você está assumindo o leme, tornando-se o diretor consciente do filme da sua própria vida, em vez de apenas um ator coadjuvante seguindo o roteiro escrito por outros. Por isso, o primeiro passo prático é este: silencie o ruído ensurdecedor dos seus múltiplos desejos. Encontre um lugar tranquilo, respire profundamente algumas vezes e mergulhe para dentro de si. Pergunte, não a mente lógica, mas a sua alma: qual é o único desejo que, se realizado agora, funcionaria como uma maré crescente capaz de elevar todos os outros barcos da minha vida? Qual é o dominó central que, ao cair, desencadearia uma reação em cadeia positiva, realinhando toda a minha existência? Não escolha o que parece mais fácil ou rápido. Escolha o que ressoa mais profundamente com o seu ser. Sinta a vibração dessa realidade já manifestada. Permita-se sentir, por um instante, como seria viver algo que já aconteceu. A escolha não é um ato de limitação, mas um ato de supremo poder e foco inteligente. É o momento exato em que você deixa de ser espectador dos seus sonhos e se torna o ponto de origem da sua nova existência. A clareza cristalina da sua escolha é a força motriz que alimentará e guiará todos os passos seguintes do ritual. E uma vez feita essa escolha sagrada, o próximo passo é aprender a protegê-la com a ferramenta mais antiga e poderosa já conhecida pela humanidade: o voto de silêncio. Depois que a escolha é feita, depois que o seu laser foi apontado para um alvo específico, o ritual exige que você dê o segundo passo. E esse passo demanda uma disciplina que o mundo moderno não apenas esqueceu, mas combate ativamente: o voto de silêncio. Agora, preste muita atenção no que vou te dizer, porque isso pode mudar completamente o rumo da sua vida. Se você sempre teve dificuldade em manifestar seus desejos na realidade, se sente que algo invisível o mantém preso ao mesmo padrão, como se desse voltas em círculos, então há uma razão profunda para isso. O que te prende não é o destino, nem o universo te ignorando. O que te prende são as correntes mentais invisíveis, formadas por crenças antigas, medos silenciosos e identidades que você assumiu sem perceber. Crenças que dizem: não sou capaz, isso é difícil, não mereço, não dá para mim. Essas vozes, repetidas há anos, se tornaram um programa energético que impede a sua mente de ver novas possibilidades. Um feitiço da repetição que te mantém vibrando no mesmo lugar, sendo a mesma pessoa de sempre, atraindo os mesmos resultados. Mas existe uma forma de quebrar esse ciclo.
Existe um método preciso, um passo a passo espiritual e vibracional, capaz de reprogramar sua mente, elevar sua frequência e manifestar uma nova realidade de prosperidade, amor e vitalidade. Esse método está dentro do livro Seu Eu Superior. E se ele apareceu agora no seu caminho, não foi por acaso. Este livro é um mapa de libertação mental e espiritual. Ele te ensina, de forma prática, como silenciar as vozes da limitação, alinhar seus pensamentos e emoções à vibração da abundância e despertar o poder criador que sempre existiu dentro de você. Dentro dele, você vai descobrir rituais de alinhamento, exercícios de manifestação quântica e técnicas ancestrais para dissolver os bloqueios que o mantêm preso a padrões antigos. Vai aprender a transformar crenças em comandos, a usar a energia do silêncio e da respiração para realinhar sua vibração e a criar de forma consciente tudo o que deseja. Se essa mensagem tocou algo em você, se sente que há mais, que você nasceu para comandar a própria realidade, então não ignore esse chamado. O link do livro Seu Eu Superior está no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. A decisão de quebrar suas correntes mentais e ativar o poder do seu eu superior está agora diante de você. O universo já ouviu o seu silêncio. É a sua vez de agir. Vivemos na era da superexposição, uma cultura que nos condiciona a compartilhar cada pensamento, exibir cada passo e anunciar cada meta antes mesmo de começar a persegui-la. Fomos levados a acreditar, equivocadamente, que verbalizar nossos desejos os torna mais reais, que buscar validação externa fortalece nossa determinação. Mas os iniciados de Thoth e todos os verdadeiros magos e místicos da história sabiam uma verdade imutável. O oposto é que é verdadeiro. Toda vez que você fala sobre um desejo recém-plantado, especialmente com alguém que não vibra na mesma frequência de fé e certeza que você comete um ato de sabotagem energética. Você está, metaforicamente, expondo a semente frágil e vulnerável do seu desejo ao vento gelado da dúvida, à geada do cinismo e aos insetos da inveja e do desprezo alheio. Cada palavra dita sobre o seu objetivo sagrado é uma pequena hemorragia de energia vital, um vazamento de poder que enfraquece a sua criação. Pense no seu desejo como uma semente preciosa recém-plantada. O que faz um agricultor sábio? Ele a enterra na escuridão e na quietude da terra. Ele não a desenterra a cada hora para mostrar aos vizinhos e perguntar se acham que ela vai crescer. Ele a deixa sozinha, protegida, invisível, permitindo que as raízes cresçam profundas e fortes o suficiente para romper a superfície por conta própria. Os seus desejos operam sob a mesma lei natural. O silêncio não é ausência de atividade, é a estufa, o útero sagrado que protege a gestação da sua nova realidade. O silêncio não é vazio, é incubação. Ele concentra a energia, constrói a pressão interna necessária para que a manifestação irrompa no mundo físico com força e vitalidade. Os antigos xamãs guardavam suas visões em absoluto segredo até que elas se tornassem realidade. Grandes inventores protegiam suas ideias geniais em total silêncio até o momento de registrá-las. O que é verdadeiramente sagrado não é proclamado aos quatro ventos. É protegido em quietude reverente, até se tornar tão sólido e inabalável que nenhuma força externa é capaz de destruí-lo. Ao fazer um voto consciente de não compartilhar seu desejo com ninguém, você o eleva de um simples anseio para um segredo sagrado entre você e a inteligência universal. Ele deixa de ser moeda de troca em conversas sociais e passa a ser honrado pelo que realmente é, uma semente divina em processo de nascimento dentro de você. Cada vez que surge o impulso de compartilhar e você o contém, não está se reprimindo, está redirecionando essa energia para dentro, fortalecendo ainda mais sua intenção.
A vibração começa a girar mais intensamente, como uma esfera de luz crescendo dentro de você. Essa esfera de energia se torna cada vez mais densa e poderosa, até atingir um ponto de massa crítica, onde o mundo externo, o espelho, não tem escolha a não ser refletir a imagem dessa nova realidade. Lembre-se sempre desta lei hermética. O que é compartilhado cedo demais, morre. O que é mantido em silêncio e nutrido na quietude do ser, floresce com poder irresistível. E agora que sua semente está plantada e protegida pelo solo fértil do silêncio, chegou o momento de aprender como regá-la, nutri-la, para que possa finalmente crescer e dar frutos. Com a semente guardada no solo do silêncio, surge a pergunta: como fazê-la crescer? A resposta foi trazida ao mundo moderno de forma direta e impactante por um místico do século XX chamado Neville Goddard. Ele resgatou a sabedoria egípcia ancestral e a traduziu numa linguagem que a mente racional moderna pudesse compreender. Sua afirmação mais poderosa e polêmica foi: a imaginação é Deus. Ele não dizia que a imaginação era um dom concedido por uma divindade externa, mas que o próprio ato de imaginar, quando feito com sentimento e convicção, é o poder criador do universo agindo em você e através de você. Quando você fecha os olhos e constrói uma cena vívida na mente, não está apenas sonhando acordado ou se entregando a uma fantasia vazia, está realizando o mais potente ato de criação. Você está construindo um molde energético, um projeto detalhado no campo quântico, dando origem a uma realidade paralela, que, se nutrida com emoção e constância, inevitavelmente se manifesta no mundo físico. A imaginação é a oficina secreta da alma, onde a matéria é esculpida antes de se tornar visível. Observe tudo ao seu redor. A cadeira em que você se senta, o dispositivo em que assiste a este vídeo, o prédio que o abriga, absolutamente tudo, sem exceção, existiu primeiro como uma imagem silenciosa e persistente na imaginação de alguém. Para o resto do mundo, aquilo era apenas uma fantasia, uma ilusão, uma impossibilidade. Mas para o Criador não era fantasia, era um estado de ser, uma realidade interna tão vívida que o mundo externo não teve escolha, senão se moldar a ela. E é esse estado de ser, essa vibração interior, que sempre vence a realidade aparente. A verdadeira oração, segundo essa sabedoria ancestral, não é um ato de súplica feito de joelhos com as palavras de um mendigo. A verdadeira oração é um ato de assunção, é assumir aqui e agora o sentimento do desejo já realizado. Não se trata de dizer, por favor, universo, me dê isso, mas de entrar em um estado de gratidão e certeza interior, sabendo que isso já é meu. É habitar a realidade final, viver a partir do fim, mesmo que os sentidos físicos ainda não confirmem nada. Você não está se enganando, está sendo fiel a uma realidade maior que seus olhos ainda não podem ver. Esse é o segredo para fazer sua semente crescer. Você não apenas a protege com o silêncio, mas a rega todos os dias com as águas vivas da imaginação sensorial. Não basta pensar, quero ter dinheiro. Você precisa, em sua imaginação, sentir a textura das notas nas suas mãos, ouvir o som do aplicativo do banco notificando um novo depósito. Se o seu desejo é o amor, não basta pensar, quero um parceiro. Você precisa sentir o calor de um abraço, ouvir a voz da pessoa amada, sentir a paz e a alegria de estar em um relacionamento saudável. Você não está mentindo para si mesmo, está ensaiando uma nova verdade vibracional. Está ensinando conscientemente cada uma das trilhões de células do seu corpo o que significa viver nessa nova realidade. Você está recalibrando o seu sistema nervoso para um novo futuro. A imaginação deixa de ser uma fuga da realidade e se torna a oficina onde sua nova realidade é forjada, peça por peça, com precisão e intenção.
E essa prática, regar sua semente com sentimento, nos conduz diretamente ao coração pulsante do ritual, ao ponto em que o invisível finalmente se transforma em visível. O terceiro passo: encarnação vibracional. Agora chegamos ao clímax do ritual, o ponto de fusão onde todos os passos anteriores convergem para gerar verdadeira magia. Este é o momento que transforma o potencial em movimento, a teoria em realidade. Com seu único desejo escolhido, devidamente protegido pelo manto sagrado do silêncio e nutrido diariamente pelas águas da imaginação sensorial, chegamos ao passo que materializa efetivamente seus sonhos: a encarnação vibracional. Aqui, você deixa completamente de ser alguém que quer algo e se torna aquilo que deseja. Você se funde com o seu desejo. Já não basta apenas pensar sobre ele ou visualizá-lo por alguns minutos ao dia. Agora, é necessário mover-se como quem já o possui, respirar como quem já alcançou, agir e decidir no mundo como quem já vive essa realidade. O seu corpo físico torna-se o altar da manifestação, e ele não pode mentir. Como já dissemos, o universo, o grande espelho, não responde às palavras, mas à linguagem infalível do corpo e da energia. A encarnação é o selo final que valida a sua intenção. Essa prática de encarnar conscientemente um estado era central nas tradições egípcias e era conhecida como Seikm, a energia do poder espiritual, a força vital que pode ser conscientemente direcionada e incorporada para provocar mudanças na realidade. Não se trata de fazer um espetáculo, de fingir ser algo para impressionar os outros. Trata-se de um realinhamento interno profundo e autêntico, feito por você e para você. É um ato de coerência total entre mente, emoções e corpo, gerando um sinal poderoso e inequívoco ao campo quântico. Se o seu desejo é abundância financeira, encarnar não significa gastar o que você não tem. Significa incorporar a calma, a segurança e a generosidade de quem sabe, sem sombra de dúvida, que o fluxo de recursos é infinito e que suas necessidades sempre são atendidas. Sua respiração se aprofunda, seus ombros se abrem e relaxam. Seus movimentos se tornam serenos e deliberados, não mais apressados ou ansiosos. A energia da abundância começa a falar através da sua postura, da sua tranquilidade e do seu campo energético. Se o seu desejo é saúde e vitalidade, ande com a postura de alguém forte e saudável. Respire profundamente como alguém cujos pulmões estão cheios de energia. Mova-se com a graça e a certeza da vitalidade que deseja, até mesmo nos gestos mais simples do dia. E se o seu desejo é um amor profundo, a encarnação não é sobre buscar aprovação desesperadamente. É sobre irradiar a plenitude e o amor próprio de alguém que já está completo em si mesmo. Sua presença se torna um convite magnético, não um pedido carente. Quando sua mente consciente diz sim, sua imaginação diz sim, suas emoções dizem sim, e o seu corpo também diz sim, não há mais contradição possível. Nesse ponto, a vibração se torna pura, coerente e irresistível. E o universo, como o espelho perfeito que é, reflete sem hesitar a realidade que você finalmente encarnou. Você se torna um ser coerente. E a coerência energética é uma força gravitacional que o universo não pode ignorar. As pessoas ao seu redor, mesmo sem entender porquê, começarão a perceber essa mudança. Sentirão uma nova autoridade na sua voz, uma nova certeza no seu olhar. Verão sucesso, saúde ou amor em você antes mesmo que as manifestações externas se completem. Porque você não estará mais pedindo. Você estará sendo, e ser é o decreto final. Quarto passo, residência permanente. Ser é o decreto final, mas existe uma última chave, um segredo derradeiro que sustenta todo o processo. Este é o ponto decisivo, a linha que separa aqueles que apenas brincam com a manifestação daqueles que se tornam verdadeiros mestres da realidade.
Com um pouco de esforço, qualquer pessoa pode escolher um desejo, mantê-lo em segredo e até encarnar esse estado por alguns minutos ou horas. Mas a grande maioria fracassa em um aspecto crucial. Não sabe permanecer lá. Tratam o estado desejado como uma visita a um país exótico, mas sempre retornam para casa a antiga identidade de escassez e preocupação. O quarto e último passo do ritual de Thoth, portanto, é a residência permanente. Você não visita mais o estado do desejo realizado. Você se muda para ele. Abandona o antigo endereço vibracional e faz do novo estado a sua casa, a sua identidade fundamental e inegociável. Já não se trata de uma prática de visualização de 5 minutos pela manhã, seguida de 23 horas e 55 minutos de ansiedade, dúvida e velhos padrões mentais. É uma decisão definitiva. Não importa o que aconteça no mundo externo, a sua vibração interior não se moverá mais desse novo centro. O estado do desejo realizado precisa se tornar tão natural, tão familiar, que você não precise mais se esforçar para se lembrar dele. Você simplesmente é. É como aprender a dirigir. No começo, cada movimento é consciente e desconfortável, mas com o tempo se torna instintivo. Você dirige sem pensar. Da mesma forma, deve ser próspero, amado e saudável, sem precisar pensar nisso. Esse é o seu novo modo padrão de existência. E é aqui que entra a verdadeira fé. Não uma fé em deuses externos, mas fé na sua própria consciência, como a única força criadora que existe. O mundo que seus 5 sentidos percebem é e sempre será um eco do passado. Apenas o reflexo das vibrações que você emitiu semanas, meses ou anos atrás. A vibração que você escolhe habitar hoje é a realidade presente. A causa direta do futuro que o espelho do mundo ainda não teve tempo de refletir. Persistir nesse novo estado, mesmo quando a realidade 3D parece gritar o oposto, é o ato supremo de poder e lealdade à sua visão. Você para de reagir às sombras na parede e mantém o foco na luz que as projeta. Sua vibração sempre retornará ao lugar onde você reside. Se sua residência padrão é a escassez, mesmo que pratique a abundância por um tempo, o hábito o puxará de volta para o vazio. Se sua residência é a solidão, mesmo que viva momentos de conexão, voltará à sensação de isolamento. A manifestação não é um evento, é um endereço vibracional. E quando você decide mudar-se de vez para a frequência do que deseja, o universo, sem outra opção, traz até você tudo o que pertence a esse novo lar energético. O objetivo deste passo é demolir a casa antiga e construir uma nova tijolo por tijolo, até que ela se torne a única opção possível. Residir é um compromisso inabalável, um pacto sagrado que você faz com o seu eu superior. É a certeza silenciosa de que, embora o mundo ainda não veja, a manifestação já é um fato no plano energético, porque você já se tornou a pessoa que a possui. Quando você alcança a residência permanente, a obsessão pelos resultados e a busca frenética por sinais desaparecem completamente. Você não precisa mais procurar evidências, porque você se torna a própria evidência. Sua certeza interior se transforma em uma rocha inabalável no meio do oceano tempestuoso das circunstâncias. E essa certeza silenciosa e persistente é, sem dúvida, a força mais magnética e poderosa de todo o universo. Agora ouça com muita atenção, porque o que vou dizer não é uma metáfora poética nem uma figura de linguagem. É a verdade mais crua, direta e libertadora que você pode ouvir neste ponto da sua jornada. O silêncio já falou. A vibração que você escolheu cultivar e habitar já emitiu o comando, e o que você pediu, ou melhor, o que você se tornou, já lhe foi concedido.
Não está em algum futuro distante, nem guardado em um cofre celestial, à espera de que você se torne digno por meio de sofrimento ou penitência. Está aqui agora, existindo como um destino completo em uma dimensão invisível. Essa nova realidade está sobreposta à atual, como uma transmissão de rádio em outra frequência. Ela apenas espera que a sua vibração interna, o seu rádio interior, se estabilize nessa nova sintonia para que a música finalmente se torne audível, para que a imagem possa se precipitar e cristalizar no plano material. Manifestar não é atrair algo distante, mas permitir que o que já existe no campo quântico se torne visível aos seus sentidos. Você não está criando do nada. Está selecionando uma realidade que já é real, e isso carrega um poder monumental. O mundo externo, com todas as suas circunstâncias e condições, nunca teve poder real sobre você. Suas situações de vida nunca foram correntes de uma prisão, foram apenas reflexos em um espelho. Suas palavras, por mais eloquentes ou desesperadas que fossem, nunca moveram uma única montanha. O único poder que sempre esteve em ação, o único motor que moveu o universo em sua vida, foi aquilo que você incorporou e sentiu como verdade no seu silêncio mais profundo. E compreender isso o coloca em uma posição de poder absoluto, mas também de responsabilidade total. A partir de hoje, não há mais desculpas válidas. Você não poderá mais se enganar dizendo, talvez um dia, se Deus quiser, se eu orar mais forte, talvez aconteça. Agora você sabe a verdade. Agora você entende a mecânica. Suas palavras nunca foram o decreto real. Sua fé cega nunca foi o verdadeiro poder. O único decreto soberano que o universo sempre obedeceu foi o seu estado de ser, a sua vibração dominante. Você sempre foi o rei, mesmo quando acreditava ser um mendigo. E este momento é o ponto de virada. A encruzilhada onde você deve tomar uma decisão consciente. Vai continuar sendo um mendigo espiritual, implorando por migalhas de realidade com palavras vazias e esperanças frágeis, esperando que o mundo externo lhe conceda permissão para ser feliz? Ou vai erguer-se de uma vez, assumir seu trono e operar como um criador, um verdadeiro iniciado nos mistérios de Thoth, que entende que a realidade é moldada pelo silêncio e pela certeza interior? A escolha está clara e diante de você agora. E a decisão se resume a isto: continuar falando e agindo como alguém que não tem, perpetuando o reflexo da escassez no espelho da vida, ou manter o silêncio da certeza, andar e respirar como alguém que já é tudo o que deseja, forçando o espelho a se atualizar para refletir essa nova imagem. A sua velha identidade, aquela construída sobre a falta, a espera e a dúvida, pode e deve morrer neste exato momento. A morte dela não é uma perda, é a sua libertação. E ao deixá-la ir, o seu verdadeiro eu, o Criador, finalmente desperta. Se você chegou até este ponto final, se atravessou todas as etapas desta jornada, você deixou de ser um mero espectador passivo. Você não apenas ouviu sobre um ritual, você se tornou parte viva dele. A sua consciência foi ativada e todo ritual verdadeiramente poderoso, para ser completado e ancorado no mundo físico, exige um selo, um ato final que marca a transição, o fechamento de um ciclo e o início de outro. Este não é um simples pedido para deixar um comentário ou se inscrever em um canal. É um chamado para que você cele um pacto energético com a sua nova identidade, com a sua própria alma. Um contrato assinado não com tinta e papel, mas com intenção pura e poder de foco absoluto. Esse é um marco energético que o universo, em sua inteligência infinita, reconhecerá como o ponto oficial de virada da sua jornada. Se você chegou até aqui, você não é mais um espectador. Você é um iniciado. Você recebeu as chaves. Para selar esse conhecimento e declarar sua nova identidade ao universo,
Comente abaixo a frase: "Estou pronto para manifestar". E se este conteúdo mudou algo dentro de você e você sente o chamado para ajudar este canal a crescer ainda mais, existe um link de contribuição no primeiro comentário fixado. Qualquer ajuda que você puder oferecer é muito importante e me permite continuar espalhando mensagens como esta. Mas entenda, o simples fato de você ter chegado até o final já ajuda imensamente. E se você sente que este conhecimento pode despertar alguém que você conhece, compartilhe este vídeo. Esse é um ato de poder, uma forma espiritual de multiplicar a luz. E antes de sair, saiba que sua jornada não termina aqui. Criamos um vídeo especial para ajudá-lo a dar o próximo passo, a mergulhar ainda mais fundo no que começamos hoje. Não vá embora ainda. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e nos encontramos lá.